ele falou sobre o financiamento do filme Dark Horse, sobre a história do pai dele, Ari. Eduardo Bolsonaro diz que filme de 130 milhões sobre o pai é até barato. Ele garantiu que a chance de Flávio desistir é zero. Fernanda. Exatamente. Mais uma vez, né, Eduardo Bolsonaro se pronuncia em relação a todo esse escândalo que envolve o filme Dark Horse, que conta aí a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filme ficou mais ainda em evidência depois dos áudios que foram publicados entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, onde o senador Flávio Bolsonaro pede uma quantia que totaliza 134 milhões de reais ao ex-banqueiro, que segue preso por lavagem de dinheiro e corrupção. Eduardo Bolsonaro participou de um talk show de Paulo Figueiredo, onde falou sobre todo esse cenário que está acontecendo envolvendo o irmão e também o pai, e ele foi questionado ali sobre essa relação financeira do filme, porque muitas pessoas, e a gente tem informações e dados mostrando que o filme está muito acima da média de produções brasileiras que são feitas aí em relação ao cinema. E aí ele disse que 134 milhões é até barato para os padrões hollywoodianos. A gente tem esse vídeo, vamos acompanhar. Assim como o Flávio, né? Nossa parte não é a parte financeira. Eu não vou tentar explicar aqui alguma coisa que eu não sei. O que eu sei é o seguinte: o filme foi feito, é um filme de top de linha, o valor não é um valor exorbitante, é um valor até barato para os parâmetros de Hollywood, e quem está dando a fake news aqui é o Otávio Guedes. Porque ele não tem conhecimento, e agora eu estou dando para você o conhecimento, do contrato provisório, dos 50 mil dólares, que começou lá de 2023 para 2024. Você não faz um filme com o Jim Caviezel de 50 mil dólares, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que trazer dois detalhes, Amadeu, que chamam muita atenção. O primeiro deles é que tanto Eduardo quanto Flávio e também aliados ficam sempre buscando trazer, ressaltar essa questão de que é um filme hollywoodiano. E um outro ponto que também chama atenção é que 134 milhões dizem respeito apenas ao que foi pedido a Daniel Vorcaro. Porém, o próprio Flávio Bolsonaro já disse que outros 10 investidores ali foram sondados para investir nesse filme. Então, isso eleva muito mais os valores investidos nessa produção, o que ultrapassa filmes que foram, inclusive, indicados ao Oscar, filmes brasileiros e também filmes americanos, filmes internacionais. Então, esse é o que vem chamando a atenção aí de todo mundo que está acompanhando essa história entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Eduardo também falou sobre o cenário político. Ele disse que a chance de Flávio Bolsonaro desistir da pré-candidatura à presidência é zero. Ele se pronunciou sobre isso porque esse é um dos questionamentos de aliados ali, mesmo integrantes do PL já sondam essa possibilidade de que Flávio Bolsonaro desista de ser pré-candidato à presidência ou de que ele seja substituído por outro nome também da base do PL. Seu irmão desistir da candidatura e antes da convenção e entrar uma outra pessoa? Zero nenhuma, até porque, com todo respeito a todas as outras pessoas do espectro de direita, né, eu acho que essa possibilidade, ainda que aventada, ela seria realmente o fim dessa eleição. Acho que só o Flávio consegue bater o Lula. O próprio Jair Bolsonaro falou para ele: segue firme lá, garoto, manda ver, porque a gente não tem nada a temer. Não é um esquema de corrupção, não tem qualquer tipo de crime. Né? Acabou que aconteceu que o Vorcaro foi envolvido aí, enfim, está envolvido com várias acusações, acabou sendo preso, mas isso daí ele vai explicar. Agora, com relação ao filme, não tem absolutamente nada de legal. Então, como a gente não tem, né, nenhum receio de que algo de errado foi feito, a gente vem aqui e está falando que a candidatura do Flávio está mantida, zero chance dele sair, e a gente vai seguir até a vitória. Aliados aguardam aí próximas pesquisas para entender qual foi o impacto desse vazamento de áudios e de mensagens de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro e de que forma todo esse avalanche que acabou acontecendo na semana passada desgastou a imagem do senador. Olha, vamos aqui para a análise. Daqui a pouco também a Fernanda vai trazer que a Folha de São Paulo, que é a dona aí do Datafolha, vai fazer uma nova pesquisa. Foi divulgado no fim de semana, mas ela envelheceu, porque os questionários foram levados ao público antes da divulgação do áudio do Flávio. Então a Folha vai fazer nova pesquisa, já
a Fernanda explica, inclusive incluindo o nome de Michele Bolsonaro. Mas amanhã também tem uma reunião do PL com o Flávio Bolsonaro. E aí eles vão buscar a unificação do discurso, para não ficar zigue-zagueando em torno de versões para esse caso do filme do Bolsonaro. Vamos ao valor. É caro, é barato? Um filme com Jim Caviezel, como disse Eduardo. É para ser caro mesmo, Ari? 130 milhões de reais? Se for dinheiro lícito, se não for dinheiro público, se não for dinheiro de fraude, se não for dinheiro desviado, está dentro dos padrões de Hollywood. Agora, com dinheiro ilícito, com dinheiro fraudado, com dinheiro desviado de servidores públicos aposentados do Rio de Janeiro, do Amapá, de São Paulo, R$1 é caro. A questão não é a cifra em si. Isso é uma cortina de fumaça que ele lançou, Eduardo. A questão é a origem desse dinheiro. A questão é quem fez esse aporte. O maior fraudador da história deste país, com escândalo superior a 50 bilhões de reais. E não é qualquer filme. É o filme do ex-presidente que foi eleito com um discurso de moralidade, um discurso anticorrupção. Chega a ser irônico que um filme sobre o cara, que lá vai dizer, eu não assisti o filme, sai em setembro, mas o filme O Azarão, que Dark Horse é uma gíria americana para o cavalo que sai lá atrás sem chance nenhuma e ganha a partida, ganha a corrida. Bem, quando esse filme sair, eu tenho certeza que nele o Jim Caviezel interpreta um Bolsonaro anticorrupção. Um Bolsonaro que não admite corrupção. Mas o dinheiro para fazer esse filme foi, a princípio, precisa apurar, claro, mas a princípio, um dinheiro de corrupção. Não, se o dinheiro é do Vorcaro, é de corrupção. Se o dinheiro é do Vorcaro, é de corrupção. Fala, Franci. Olha, Amadeu, você vê o total desprezo, inclusive, com a cultura brasileira, porque não havia necessidade alguma de fazer esse filme no exterior, contratar atores estadunidenses, então nem nesse âmbito eles prestigiam a produção audiovisual nacional, o que reduziria em muito os custos dessa produção cinematográfica. E é algo que gera, inclusive, questionamentos, porque emendas parlamentares direcionadas à produtora desse filme, emendas de deputados e senadores brasileiros, podem sim ser alvo de questionamento, porque quem está sendo beneficiado com esses recursos são atores que não são brasileiros, uma produção que não é brasileira, é um dinheiro que está indo para fora do Brasil em uma produção que será em língua inglesa, nem em português será. Então é um grande absurdo, Amadeu, gastar 130 milhões de reais em uma produção que sequer tem DNA nacional. Eu fecho com você, aliás, falando sobre o que ele disse do Flávio, que, olha, não tem, a chance é zero do Flávio abrir mão da candidatura. Nesse ponto, o Eduardo está sendo coerente, como vem sendo ao defender a pré-candidatura do irmão. Então, no núcleo familiar, estão do mesmo lado. Eduardo tem como mais conveniente a pré-candidatura de Flávio do que a de Michele, eventualmente, se for necessário mudar essa estratégia. Então, ele mantém coerência nesse ponto, pela aproximação, pela ligação maior que tem com o irmão em relação à madrasta. E recebe aí o comando do pai. O pai, até o momento, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não mudou o pré-candidato da família, do grupo, continua sendo o 01, o Flávio Bolsonaro, mesmo diante dessa crise, que pode se agravar com a divulgação de novos arquivos que revelem essa ligação inicialmente negada entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Por falar em Daniel Vorcaro, é a manchete 5 da Fernanda, mas